desnudas, telepáticas. Pensei nas meninas cegas e lisadas. Pensei nas mulheres rotas, alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Sou Paulo Composer, artista visual. Estou aqui no espaço Vozes Sagradas, na exposição Vozes Brasileiras. Sou Giancarlo Latorraca, eu sou arquiteto, curador dessa exposição. Tenho trabalhado muito com curadoria de design e agora trabalhei junto com o Paulo nessa exposição, que foi uma satisfação. Eu acompanho o Paulo já há muitos anos. Meu nome é Fernando Sala, eu sou artista visual. Eu trabalho com o Paulo há mais de 10 anos. Eu comecei a trabalhar com o Paulo ainda na época da faculdade. Eu fiz FAAP e fiz estágio com ele e até hoje continuo trabalhando com ele. Meu nome é Gabriel Curti, eu sou da AIO Cultural e junto com a Júlia Brandão nós produzimos a exposição Rosas Brasileiras, que está em cartaz no Farol Santander. Já fui aluno, já dei aula junto com o Paulo durante quase 10 anos na Faculdade de Arquitetura em Santos. Foi uma alegria quando ele me chamou para poder fazer a organização junto com ele dessa exposição da Rosa. Venho coletando objetos, mais ou menos desde 1996, quando eu fiz a minha exposição Mar de Rosas, no Espaço Ox. Comecei a ganhar objetos e recortes, fotos de jornal e a constituir esse acervo que está aqui agora sintetizado, selecionado e organizado. Esse é um projeto que nasce de uma conversa nossa com o Paulo Van Poser em meados de 2018 e desde lá a gente vem semeando essa história da Rosa Brasileira como um grande projeto de exposição. Então em 2020 ela começa a tomar um corpo maior e é quando nós apresentamos essa exposição, esse projeto de exposição para o Farol Santander e recebemos o sinal verde para a execução do projeto. Essa exposição ela foi a mais desafiadora de todas as exposições que eu trabalhei com ele durante esses 10 anos por conta da quantidade de material envolvido. Esse andar que a gente está aqui traz justamente a expressão que é quase uma obra única, vamos dizer assim, do Paulo, que é uma coleção que ele formou durante 30 anos, que a gente chama de cultura material da rosa, né, da rosa brasileira, que são os objetos, utensílios que fazem parte dessa coleção que ele tem na casa dele, né, no ateliê, e também de obras de arte de vários artistas que ele foi colecionando ao longo dos anos. A exposição ela é riquíssima em seu acervo, tanto no andar onde cá estamos, e que contempla a coleção particular do Paulo, quanto no andar de baixo, onde a gente tem as rosas de acervo, onde uma grande pesquisa foi feita, capitaneada pelos curadores, para se entender e se identificar onde que a rosa, enquanto figura, aparece nas artes visuais. Então, os grandes desafios dessa exposição, desse projeto, foi as logísticas de se concentrar tudo em um local. Todos os trabalhos aqui expostos fazem parte da minha coleção particular. A curadoria pensou em separar núcleos para a coleção, né? Nós começamos há 3 anos atrás a fazer um recorte e separar os trabalhos por núcleos. O meu trabalho nesse contexto foi registrar em maciços os vasos, as capas de discos, tecidos, porcelanas. Então, assim, há anos atrás a gente já estava dentro desse processo. Pensando sobre o ponto de vista da rosa brasileira, o que seria existe uma rosa brasileira, né? Organizar esse material como está aqui apresentado, no sentido de procurar entender essa expressão de uma flor que é reproduzida de maneiras tão diferentes nos objetos, de uma forma que ela fica presente no cotidiano. Onde a gente pôde entender a grandeza da rosa mais ainda, né? Ela como não só uma flor ou um objeto de decoração, um objeto sacro, mas como um objeto de arte visual, um objeto de arte, a rosa como obra de arte. Ela viajou, né? A rosa vem da China, mas ela
tá aqui, a gente convive com ela cotidianamente, né? Eu acho que eu gostaria até de destacar aqui que a rosa, ela é endêmica, ela é originária da península de Yunnan, na China, onde a gente tem os primeiros registros da presença da rosa nas escrituras da medicina Ayurveda. Depois ela vai para a Turquia, em contato com a cultura árabe, ela passa pelos processos de destilação dos alambiques, né? E ela começa a tirar a essência da rosa, os perfumes, as águas de rosa. Então ela tem uma longa história nessa participação conjunta, né, com a história da humanidade. E como que também a gente tem uma representação, uma participação da rosa nesse ambiente que a gente está aqui gravando, que é a rosa consagrada. Então acho que isso remete ao início da exposição, que é a compreensão da linha do tempo, da cronologia da rosa, da própria história da existência da flor, né, que ela existe há mais de 40 milhões de anos, a partir de registros fósseis que foram encontrados, e como é que ela participa, coexiste com a humanidade, com várias culturas diferentes, das mais distintas maneiras. O mais bacana de ver na exposição das rosas é o público olhando, observando e dizendo: isso tinha na casa da minha avó, isso eu lembro quando eu era criança, vi na casa de uma tia, ou um tio meu gostava disso, tinha esse CD, tinha esse livro com essa capa que tinha uma rosa. O que eu acho mais legal é a familiaridade que essa exposição traz, né? A gente está aqui há menos de um mês ainda, mas é muito fácil sentir a vontade por conta desses objetos. Essa coleção ela é muito familiar, independente de quem você seja ou onde você já morou. Tem sido bastante legal, uma experiência bem única, principalmente no primeiro andar da exposição, que é onde está a coleção do Paulo von Closer, né? Elas entram já muito encantadas nesse andar e todas elas você percebe que elas têm uma conexão bem legal. Principalmente elas vêm falando da parte mais afetiva mesmo, da rosa. É exatamente essa conexão que o público faz também, né? As pessoas entram e se sentem bastante à vontade e relembram a infância e um tempo. Sempre falam da casa da avó. Teve um visitante em especial que ela falava que chegava até calafrio dela de emoção, que ela nunca tinha parado para pensar no quanto a rosa é presente no cotidiano da gente. E aqui que ela foi se dar conta de todas as peças e todas as coisas que passaram pela vida dela, no cotidiano dela, com a rosa ali sempre presente. Essa primeira parte da exposição traz os objetos e a rosa na cultura popular e no mundo traz a visão de diversos artistas de várias épocas, de vários estilos. E a única coisa em comum entre esses trabalhos é a imagem da rosa. Isso eu acho muito legal. Desde artistas bem conceituais, que vão ter um trabalho de arte bastante contemporâneo e não muito figurativo, mas que por algum motivo eles retrataram a rosa em algum momento. E isso acho que é a parte que eu mais gosto daqui. Essa coleção ela é uma coleção meio estranha, porque ela não tem um objeto como ligação, mas sim essa flor que é a rosa, que a gente colocou como rosa estampada, aplicada desde azulejos, discos, capa de livro, tecido, e aí tem a rosa moldada também, que é como é que a gente consegue observar os objetos tridimensionais, né, que procuram mimetizar essa forma da flor, da rosa, que até é um paradoxo, porque a flor é mole, né, e todas as reproduções em porcelana, cerâmica, madeira, tem uma outra rigidez. Rosas vivas, natureza morta, para falar dessa tentativa da criação de uma rosa, ou a rosa pela própria preservação, né, pela drenagem da água e fazendo a liofilização, tentando buscar uma perenidade da flor, né? E as flores de plástico, as flores de palha, todos os tipos de rosa que a gente tem. E outros módulos que trazem mais uma representação simbólica, que é a rosa da paz, que é a expressão a partir da poesia do Vinícius de Moraes, que é um pouco dessa importância também de trazer outras simbologias, né? E a gente tem a rosa urbana, a rosa doméstica, que é um pouco dessa visualização, e vários artefatos no cotidiano. Então todo esse aspecto para entender o que a gente chamou de rosa no mercado, né? Como é que a rosa está presente no cotidiano, nos objetos de consumo. O primeiro momento é esse que eu estou aqui, que é uma seleção de bordados que fazem referência a esse quadro da minha avó, que é de 1953, ou seja, tem 70 anos, é uma pintura. Minha avó pintava um pouco escondido à noite, assim, ela era uma artista daquele momento, né, uma artista mulher dos anos 50, vamos dizer assim. E esse quadro acabou ficando depois que ela morreu comigo, e ele é muito simbólico para esse projeto. Ele é um ponto de partida, talvez, para a própria consciência do que a rosa significa na minha arte ou
no meu trabalho. Esse núcleo traz o bordado como uma referência do fazer manual. A rosa é feita pela mão, a rosa é desenvolvida, pesquisada, também produzida por mãos femininas. Basicamente são mulheres que trabalham no cultivo da rosa. A gente tem um resumo ali, que é um vídeo, e uma apresentação de várias frases, né, na cronologia, que é uma linha do tempo que a gente fez em espiral, inclusive, porque uma linha do tempo não é uma linha contínua, né, como a gente costuma pensar no Ocidente, com começo, meio e fim, com evolução. Se você vem nesse sentido, né, a exposição tem um sentido circular, como é bem da rosa. Então é quase uma espiral. Se você começa por aqui, você vai até o fundo com tortes. Do outro lado também. Então forma esse espiral que é um desenho bem característico da rosa. Então é interessante, é uma exposição que tem um início, tem um meio e depois tem outro início. Essa conexão do espaço sagrado, representado pelas divindades para quem a rosa é dedicada, né? A rosa, ela é uma flor devocional, né? Ela é uma flor que está ligada a várias divindades, femininas especialmente, de várias religiões. Então, as matrizes africanas, candomblé, na Umbanda, ela tem, cada cor tem uma referência. Na religião católica, em várias santas, ou tem milagres que fazem referência à rosa. Como exemplo, a Santa Teresinha, ela dedicou todo o pensamento teológico, ela usa a rosa como símbolo, e ela mesma diz, é uma chuva de rosas. Quando você recebe uma rosa, você pode considerar como um presente de Santa Teresinha na sua vida, também como um milagre. Nossa Senhora de Guadalupe é uma outra divindade. Ela tem o milagre conectado com a aparição de rosas no deserto, lá no México. Então, essas divindades estão aqui representadas todas nesse espaço, onde o próprio tapete é um tapete de rosas, que tem uma referência muito interessante. Ele era de um altar aqui na Igreja da Boa Morte, no centro. Nós achamos esse tapete anos atrás, eu achei idêntico, aqui na 25 de março. Então ele está aqui, ele era da casa da minha mãe, da sala, ele está aqui para as pessoas sentarem, se aproximarem um pouco desses objetos que estão aqui representados. A grande produção de rosa que começa a acontecer na Europa é significativa durante o Império Romano, e eles produziam, inclusive, com sistemas sofisticados que tinham de arquitetura, de aquecimento, de estufas, para poder produzir com água quente rosa ao longo do ano inteiro. Eu utilizava as rosas para várias coisas, para cerimônias religiosas, no dia a dia, para enfeitar a casa, para fazer banho, para fazer unguento. Como eu mencionei, quer dizer, o início do conhecimento, do contato humano com a rosa está muito ligado à medicina, né? Com os tratamentos, com os óleos. Roma, ela começa a fazer parte também da decoração, do cotidiano, participa de estar presente, por exemplo, camas feitas com pétalas de rosa, orgias com pétalas de rosa, até o momento em que, quando surge o cristianismo, eles definem a rosa como uma flor pagã. E aí passa por um certo ostracismo durante o período. É curioso a gente pensar, né, como que com o Império Romano foi um grande consumo e produção e utilização da rosa no dia a dia, e aí vem a era cristã e determina que a rosa é uma flor pagã. Durante o período em que eles decretaram a rosa como uma flor profana, ela era cultivada ainda nos conventos. É interessante também observar isso. Acho que quase uma anedota da humanidade. O Giancarlo Latorraca, que é o curador, conectou com a rosa doméstica, que é essa rosa que fala do uso cotidiano, né, dos utensílios, dos objetos que são de uso dentro da casa, da cozinha especialmente, né? E imediatamente ao lado, as latas de biscoito, que é uma coleção, uma parte da coleção muito doce. A rosa tem uma ligação com o açúcar, com a doçura, né? É um aspecto dela, só que nós rodeamos um vídeo da Paola que declama com a filha na pandemia uma poesia do Vinícius de Moraes, o Poeta e a Rosa. E é justamente um contraponto, porque no meio da doçura, do biscoito, dessa gostosura, né, do compartilhar essas latas de biscoitos amanteigados, é um poema que traz uma rosa raivosa. Segundo o Vinícius, ela tem uma seiva raivosa mesmo. Praticamente ela
xinga o poeta. Em vez de, ela mesma fala, por que você vai, por vaidade, usar meu nome com essas crianças passando fome? Então ela tem um surto e se despetala, né, quase num suicídio. Claro que as latas de biscoito todo mundo lembra, que já viu, mas nesse poema a rosa não está nada adocicada, ela é uma rosa mais indignada. Passando então esse núcleo doméstico, você tem um núcleo urbano. A rosa urbana, parece estranho pensar que ela nasce em São Paulo, ela brota nessa cidade de concreto, do asfalto, né? Então a gente tentou localizar obras, tanto na minha coleção quanto de outros artistas, que falem um pouco dessa rosa que não é muito da natureza, né? Ela nasce do asfalto. Então você tem o vídeo do artista mais jovem da exposição, que é o Kim Terra, que é um vídeo de um skatista, um artista de 23 anos, que é skatista e vive a cidade a partir da experiência do skate. E ele faz, durante a pandemia, um manifesto, uma performance colando rosas, que ele nomeou como Rosa Sem Dono, no metrô. Está conectado também a um depoimento do Oscar, da Oscar, falando sobre essa rosa urbana, no sentido da rosa que é noturna, que surge desse escuro, encarnada, né? Surge desse escuro da cidade à noite, e como a rosa sendo a flor dos skatistas, ou sendo a flor que representa essa carga urbana de protesto, também de uso público, né? E é interessante porque em São Paulo ela vem muito mais ligada ao espaço público, tanto no Roseral da Luz, quanto aqui plantada na horta dos jesuítas, por exemplo. Então ela é uma rosa que imediatamente se transformou numa indústria de água de rosa. Dizem que a cidade até cheirava rosa, não dá para acreditar que São Paulo, uma cidade como essa hoje, cheirava rosas, né? Mas isso são depoimentos de viajantes, né? Dentro dessa continuidade histórica, a gente tem vários outros momentos de grande produção da rosa, lembrando que ela se tornou muito popular na China, né? Inclusive antes até do Império Romano. Tem uma nova entrada, vamos dizer assim, na cultura mais eurocentrada, quando ela no período das cruzadas, do comércio iniciado com as cruzadas, que voltam as rosas, principalmente a rosa de Damasco, a rosa damascena, voltam para a Europa, e a Europa começa a ter uma popularização também da presença da rosa. Tem uma história curiosa que é uma imperatriz, a imperatriz Josefina, que era casada com Napoleão, e ela que criou, na verdade, uma grande estufa, e naquela época ela tinha a pretensão de desenvolver a criação de todos os tipos de rosa que existiam no mundo naquele momento. Parece que eram em torno de 500 espécies, né, de plantas diferentes. E aí a gente começa a observar assim, um aumento na produção da rosa, os roseirais, quer dizer, toda essa questão mesmo da produção da flor, que vai desencadear hoje numa produção mundial gigantesca. Quer dizer, a gente tem em torno de 150 milhões de pés de rosas produzindo no planeta hoje. A gente tem no Brasil Olambra, né, que é uma cidade que foi ocupada pelos holandeses no fim da Segunda Guerra Mundial. Foi instaurada a produção de rosas. Tem Olambra, tem Andradas em Minas, no Ceará, tem na Bolívia, na Colômbia, na África do Sul, no Japão. São centros de produção. A gente consegue imaginar, quer dizer, é uma flor que está presente em vários rituais de várias religiões, né? Nascimento, batismo, criação, casamento, morte. Então é muito interessante isso, assim, a gente pensar nessa relação antropológica, né, da participação da flor nas nossas culturas. Desse núcleo urbano, nós passamos também pelas roupas, né, pela moda, pela estamparia, ou seja, a rosa que está no corpo. E é muito comum você ver no metrô corpos tatuados. Ela é uma flor muito clássica como tatuagem, né? Estampas de camisetas, vestidos, guarda-chuvas. Então ela está um pouco andando pela cidade, se movimentando através de corpos que estão na cidade, né? E chega num trabalho que é o Scliar, que é Pão e Rosas para Todos, que é um resgate histórico de uma poesia dos anos 20, das sufragistas, que é uma rosa em defesa do voto. Percorreu a história da arte e também da rosa, né?
E imediatamente você chega então no núcleo que nós chamamos o ponto focal da exposição, que é a Rosa da Paz. É uma escolha minha como o ápice da simbologia da rosa. Quer dizer, ela chega hoje, a rosa brasileira, nesse poema do Vinícius de Moraes, no momento onde ele nomeia aquela bomba, né? E isso é um salto, porque é muito incrível essa atribuição, é muito da rosa, ela acolher atribuições tanto simbólicas quanto de uso, né? Ela tem essa característica de poder abranger e acolher o que o artista quiser fazer com a rosa, ela, vamos dizer assim, ela topa. Ele olhou para aquela imagem da bomba de Hiroshima e falou: isso é uma rosa. É a rosa de Hiroshima. Não vamos esquecer esse poema que depois é musicado junto com o Ney Matogrosso, Secos e Molhados, e viram uma música estupenda, né? Na nossa história também, não só poética, mas musical, né? Na interpretação do Ney. E esse núcleo tem lá o histórico da Rosa da Paz, como ela surgiu em 1936 por um melhorista. Tem todo um percurso até chegar a um movimento hoje, onde foi criada uma rosa em Hiroshima para o movimento contra as bombas atômicas. Ela vem caminhando através do tempo e também atravessa o oceano para os Estados Unidos. Ela é entregue no dia do armistício. Ela tem uma carga de pacifismo. Nesse roseral em Hiroshima, inclusive, foi o primeiro encontro do Obama prestando homenagem ao primeiro presidente que veio prestar homenagens aos mortos da bomba de Hiroshima. Logo em seguida, na frente, você tem a questão do acúlio ou do espinho como uma parte da rosa, né? Ele é usado na poética. Esse sentimento que é dúbio, né? Ambíguo, de proteção por um lado, por outro lado de agressão e dor. Ao lado da Rosa da Paz, você tem a questão da rosa que é artificial, que é essa rosa desidratada, seca, né? Que é essa rosa guardada, e ela está aqui na exposição pendurada no teto ou nesse arranjo, ou mesmo em alguns momentos a rosa seca ela se mantém, né, íntegra. Dando continuidade a esse núcleo Rosa Viva, Natureza Morta, logo em seguida, seguindo esse percurso, você tem as rosas modeladas, que são objetos tridimensionais que tentam reproduzir em materiais madeira, porcelana, cera, plástico, materiais recicláveis, palha, tentam reproduzir a rosa. Então é estranho esse desejo de cristalizar algo que é impermanente, cuja essência é a impermanência. A rosa fala da passagem do tempo, da vida, da morte, então ela morre, faz parte dela. E não é fácil você modelar e também fundir ou mesmo esculpir uma rosa. Quer dizer, a rosa pode ser mínima, num pequeno bordado, num brinco, num broche, mas também ela pode ser gigantesca, numa escultura gigantesca, como é da Isa Gensky, que está ali junto com as miniaturas. Essa variedade de escalas, eu acho que também é uma característica da rosa. Rosa agigantada, ela é uma busca. Eu acho que é uma intenção dos melhoristas fazer grandes rosas, né? Ainda não vi uma rosa do tamanho de um repolho, sei lá. Nunca foi feito, mas é uma questão. Logo em seguida das rosas modeladas, você tem as rosas estampadas. Então são rosas que estão no mercado, impressas em rótulos, produtos gráficos, embalagens. Esse apelo de consumo. Então, como ela foi incorporada tanto por se tratar de uma essência, então a rosa tem toda uma dimensão sensorial pelo cheiro, pelo aroma. O aroma da rosa ele é fundamental para perfumistas. A essência de rosa teria essa força de harmonização. Então você chegaria ou terminaria esse percurso nesse sentido
numa descrição da linha do tempo da rosa, que seria uma ontologia, ou pelo menos fatos da história da rosa pelo mundo. Então é uma geografia, é uma história, mas também conta como ela é produzida hoje, em Olambra aqui, e como ela foi desenvolvida comercialmente, né? Como ela se transformou nesse caminho da sua origem na China, até chegar, atravessar o Oceano Atlântico e vir aqui brotar no Brasil. Grande satisfação é ver nessa tipografia todas as conexões possíveis do tema da rosa e tocar assuntos que não são tão óbvios, como a rosa sendo uma flor delicada, feminina e simplesmente decorativa. Então eu acho que essa exposição coloca a rosa brasileira contemporânea dentro de um contexto de fala através desses artistas, através desses poetas, desses escritores e também dos profissionais que participaram desse processo, que colaboraram imensamente, quer dizer, para que esse entendimento dos conteúdos da rosa, né, desse desejo humano de chegar num desenho muito próprio, de conversar com esse vegetal e com essa expressão vegetal da flor, num diálogo de aproximação de um desejo profundo, de uma forma e de uma flor que abre aos poucos na nossa presença, na nossa mão e no nosso cotidiano, no dia a dia. Então eu acho que a minha realização é os desdobramentos que essa exposição pode ter. Quer dizer, eu acho que eu já estou recebendo comentários e objetos e sugestões, né? E de repente eu acho que houve realmente um florescer de uma nova compreensão, tanto para mim, como artista, quanto para os artistas que estão participando aqui, do que afinal essa flor tem a nos dizer e por que ela foi tão perseguida e tão valorizada e estudada, né? E utilizada em diferentes culturas de diferentes maneiras, né? Então eu acho que essa é a maior satisfação. Pensei nas crianças mudas, telepáticas.